Muito obrigado. O que é vender valor? Preço é o que você paga e valor é aquilo que você leva. Mas isso não define grande coisa. O grande segredo das vendas é você vender valor, mas se não souber o que é valor, principalmente como precificar, valorar, estabelecer o valor do seu produto, do seu serviço, da sua mercadoria, você não vai conseguir vender. Para isso, você tem que entender qual que é o valor do trabalho, porque o produto, o serviço, enfim, qualquer coisa, ela é resultante do trabalho. Se você não souber o que é o trabalho, qual o valor do trabalho, você não vai saber qual que é o valor do produto, do serviço, da sua mercadoria. A atitude vencedora faz as vendas, a atitude faz a altitude. Mas a grande questão é como ter atitude vencedora. A atitude vencedora vem do profissionalismo, do Ikigai. A questão fundamental é que saber que a atitude vende, que a atitude vencedora faz as vendas, que a atitude faz a altitude, não serve para grande coisa, porque não tem como comprar a atitude na farmácia. Não é um tônico, não é um fortificante. Como ter a atitude vencedora? De onde vem essa atitude, essa força da vontade? Vem da visão correta da vida, do conceito correto do mundo e principalmente o conceito correto do que é o trabalho, o que é a vida e o que é o trabalho. Os grandes vendedores, os 20% dos melhores vendedores do mundo, a vida tem um significado e o trabalho tem significado por causa disso. Eles têm essa visão correta, eles têm a percepção. Pode ser que não saiba dizer, né, exatamente, mas tem essa percepção. Qual o significado da vida e do trabalho? É um assunto bastante extenso, então só uma sugestão, né? Tem um e-book que chama Projeto Prosperidade Seitan, né? capítulo 12, que eu desenvolvo todo esse conceito da vida e do trabalho. O que é atitude? A atitude é teu comportamento. Teu comportamento é determinado por o quê? Por seu mindset. Isso aí não é religião, não é filosofia. É estudo científico. A doutora Carol Dweck fez a pesquisa, né, fez um levantamento com mais de 20 mil pessoas e fez um estudo e publicou esse livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então, lá ela diz que a sua atitude, né, o seu comportamento é fruto das crenças, dos pensamentos solidificados na sua mente como crenças. Isso é o mindset. O que vem a ser mindset? É a tua crença, é a tua visão da vida. Por isso que ter visão correta da vida, do trabalho, é fundamental para você ter atitude vencedora. A atitude não compra na farmácia. É de dentro. Ela é resultante da visão correta, do conceito correto da vida e do trabalho. A visão, conceito correto da vida, do trabalho, é como você enxergar por cima da nuvem, tá? Você enxergar além do que os olhos físicos das pessoas no geral enxergam. Por isso que tem atitude, comportamento correto, sabe o que está fazendo. Thomas Sartre define isso nessa frase: a vida de uma pessoa não se torna feliz só pelo fato de trabalhar freneticamente. Tem muita pessoa que trabalha, são esforçados, não são felizes, não são bem-sucedidos. Por quê? Se ela não tiver visão correta do mundo, do trabalho e da vida, o seu modo de trabalhar poderá atrair sofrimento em vez de felicidade. Então vamos entender isso, que isso é fundamental para entender o que é o valor do trabalho. A questão é responder essa pergunta: por que eu trabalho? Por que eu trabalho? Para muitas pessoas, a resposta que a gente escuta é esse: trabalho para não faltar dinheiro,
ter comida, ter roupa, ter abrigo, ter onde morar, como pagar as contas, né, para não faltar dinheiro. Mas trabalho é isso, né? Trabalho para não faltar dinheiro, não faltar comida, é só isso. O que acontece na nossa vida, os acontecimentos da vida, né, é fruto do pensamento consolidado, da crença, do mindset. Se teu mindset é a crença. Se tua crença interior de que trabalho para não faltar dinheiro, o teu mindset é de falta. O que mindset de falta faz? Vai atrair e criar faltas para você. Trabalhar pelas faltas é estar sempre pensando nas faltas. Trabalho porque falta. Então, por mais que trabalhe, vai faltar. Esforça. A vida de uma pessoa não se torna feliz, bem-sucedida, só pelo fato de trabalhar freneticamente. Não adianta ser só esforçado. Se ela não tiver definição correta do que é trabalho, ela atrai, manifesta faltas. O que é falta? Falta é pobreza. Pobreza é falta de dinheiro, falta de comida, falta de moradia. Atrai faltas, que são carências materiais e sentimentais. Atrai falta de vendas. A falta de venda leva à carência financeira, falta de dinheiro. Da mesma forma, a falta de alegria e a carência afetiva, por exemplo, atrai faltas materiais, poucas vendas. Já vi muito excelentes vendedores e vendedoras que, por problema afetivo, o rendimento, mas sim, vai ladeira abaixo. É impressionante. À primeira vista, né, a pessoa diz é motivação, mas não é só motivação. É mais do que motivação. Motivação é alguma coisa que você pode levantar, mas a falta interior é uma coisa oculta, é de lá de dentro, né? É o mindset da falta. O mindset faz você ter atitude de perdedora, e aí não tem nada que mude isso. Se trabalha devido às faltas, sempre terá faltas para poder trabalhar, porque se o motivo do trabalho é para não ter faltas, eu preciso ter sempre falta. O que o teu subconsciente vai fazer? Vai criar sempre faltas para você. É isso que acontece. Por isso que muitas pessoas trabalham, mas sempre estão correndo atrás do prejuízo. Isto é, estão sempre com falta de dinheiro. E é bem fácil de visualizar e entender. Quando a pessoa ganhava, vamos dizer, R$1.000, faltava dinheiro, é bem compreensível. Mas quando passou a ganhar 2.000, também continuou faltando. E o pior, quando passou a ganhar 10.000, continuou faltando. E quando passou a ganhar 20.000, também continuou faltando. Por quê? Por que será? O verdadeiro significado e valor do trabalho. O que é trabalho? Trabalho é isso, né? Carregar uma caixa de um ponto A para o ponto B. É um trabalho. Se executou um trabalho, prestou um serviço. No japonês, aqui está o kanji, né? É hataraku. Ela é composto de três kanjis. Né? O hito, aqui é simples, né? Quer dizer pessoa. Pessoa é um apoia o outro. Aqui é uma carroça para facilitar, e aqui fazendo força, chikara. Hataraku. O raku é facilitar, aliviar o outro. O hata é aqui, ombro, ao lado. Então é facilitar a vida do outro, da pessoa ao lado. E é exatamente o que você faz se você faz um serviço de carregar um determinado objeto para uma pessoa de um lugar, um ponto A para o ponto B. Você alivia, facilita, né, o outro. Trabalhar, então, é aliviar a dor, o sofrimento, facilitar a vida da pessoa ao lado, que é amar o próximo. Né? Aqui, no ponto B, executa o trabalho, você gera uma coisa chamada riqueza, que é o produto ou serviço. O produto ou serviço é qualquer coisa que tem
que tem essas características, essas qualidades de facilitar a vida do outro. O que envolve, né? Além do trabalho, o trabalho envolve uma coisa chamada tempo. Se eu trabalhei 1 hora, né, daqui para carregar do ponto A para o ponto B, eu dei 1 hora da minha vida para alguém. Não é isso? É exatamente isso. Nós temos um número, um estoque do tempo de vida, né, limitado. Se viver 100 anos, você vai viver 864 mil horas. Tá? A expectativa de vida do brasileiro ainda não está no 100, né? Está no 80, então está uns 700 mil mais ou menos. Mas supondo que seja 100 anos, se você já viveu 50 anos, só tem metade, 432 mil horas. Se você trabalhar 1 hora para alguém, o teu contador de tempo diminuiu para 431.999 horas. Teu estoque de tempo está diminuindo. Se chegar no zero, você vai ter que deixar esse mundo. Se você trabalhar o dia todo para alguém, são 8 horas, conta 8 horas, dá 431.992, na verdade 24 horas, né? Você trabalha um dia até 24 horas, né? 8 horas, 24 horas, teu contador reduziu para 431.976 horas. E vai diminuindo, né? O significado do trabalho, quando você entender isso, que trabalho é ato de doação, você dá vida ao outro para facilitar a vida do outro. Trabalho é ato de doação. Você dá a coisa mais preciosa que você tem, né? Se você perguntar para alguém por quanto você vende um olho, um rim, um coração, a pessoa vai dizer, eu não vendo, né? E quanto vende a tua vida toda, hein? Supondo que o cara já tem 50 anos, né? Já está 50% depreciado, vale pouco, né? Mas mesmo assim vai dizer que, né, não vai querer vender. E a mesma pergunta eu faço para você. Por quanto você vende a sua vida, o seu trabalho? Por quanto você vende? As pessoas dizem, eu não vendo, né? Na minha vida vale fortuna, infinito. O infinito se divide por 864 mil horas para você estabelecer o custo hora do seu trabalho. Infinito dividido por finito dá infinito, ou seja, 1 hora custa infinito também. Da mesma forma, 1 minuto do seu trabalho, se você dividir por 60 minutos, que é a hora, custo da hora é infinito, o custo do minuto também é infinito. Por quanto você vende seu trabalho? Você não pode vender trabalho por causa disso. Qualquer valor que você estabelecer para você está desvalorizando. Dar é condição para receber, né? Lei é darás e receberás. O dar é a condição, o que você vai receber, você deve atrair, tem que saber usar a lei mental corretamente. O que você quer receber em troca do trabalho que você deu? Você tem que receber infinito. Isso seria a lógica. Mas o que acontece? Como vende a hora de trabalho, você recebe o valor combinado no contrato. Por quê? Porque você não dá, você vende. Vendeu, está vendido. A lei é, não tem venderás e receberás. Doarás e receberás. Vendeu e aquele valor que você assinou está vendido. Por isso você não tem que vender. Claro que você vai assinar contrato de trabalho, mas a tua atitude, o teu pensamento, o teu comportamento em relação ao trabalho vai ser, eu vou trabalhar pelo valor que eu vendi. E é que muitas pessoas fazem, né? Por isso que não progride. Pessoas que fazem isso sempre ficam nessa mesmice. É bem fácil de entender isso. No mesmo bairro, se você pegar um mecânico, 2 mecânicos, né? No mesmo bairro, vamos dizer que executam o mesmo trabalho, consertam os mesmos carros, mas um tem patrimônio, o outro tem casa, tem isso, tem
né, tem a vida estruturada e o outro não tem nada. A diferença está na atitude. Um simplesmente quer ganhar dinheiro, né? O outro quer consertar o carro, ajudar o outro. Aquele que cega recebe a recompensa e junta fruto eterno, assim que definiu Jesus Cristo nessa questão. Aquele que cega, aquele que trabalha, aquele que colhe o trigo, recebe o recompensa, né, que é a remuneração. Mas a recompensa não paga a vida que deu. Por isso que aquele que deu junta fruto, fica com crédito. Por isso que essa pessoa consegue adquirir bens, patrimônio. Quando você trabalha dessa forma, você junta fruto para a vida eterna. Você recebe de volta. Receber de volta não é receber dinheiro só, tá? Você deixa de gastar. O problema financeiro não é a torneira da entrada, é o ralo da saída. Você deixa de fazer com que teu dinheiro escorre, vai embora pelos ralos da saída. Ou seja, na casa de quem faz desse jeito, não perde coisas. As coisas não quebram, as coisas não pegam fogo, as coisas não sobem, as coisas não desaparecem, duram. E esse é o... Você recebe de outra forma. Já contei isso, meus colegas de faculdade estranharam que eu comecei a fazer palestras gratuitas e coisas desse tipo. Eu tenho um encontro com os meus ex-colegas da faculdade uma vez, 2 vezes por ano. E aí eles uma vez perguntaram, né, porque eles conheceram eu na época da faculdade, era bem materialista, nada de fazer coisas de graça, as coisas todas, longe. E aí perguntaram, por que você faz isso? Porque eu maior parte da minha vida eu estudei em escola pública e eu acho que eu tenho o dever de retribuir para a sociedade, por isso que eu faço isso. Mas você não ganha nada? Não, não ganho nada. Quantas horas você trabalha desse jeito? Naquela época eu trabalhava quase 100 horas por mês, 80, 100 horas. Todo final de semana, sexta-feira, saindo para viajar, contando, né, da hora da saída da minha casa até retorno. Estava mais de 100 horas por mês. E falei, são 100 horas, né? Mas você não cobra nada? Não. Quanto você acha que você devia cobrar? Sei lá, se eu cobrasse, ia cobrar uns 50 mil reais. Mas você não cobra nada? Não. Você ficou doido? Não, fiquei doido. Eu posso não receber 50 mil ou 100 mil por 100 horas que eu trabalho. Lá na minha casa, ninguém fica doente, eu não fico doente, meus filhos não ficam doentes. As coisas não desaparecem, não tenho problema de furto, não tenho nada. Tenho paz e harmonia. Quanto vale isso? Quanto vale isso? 50 mil? Muito mais do que isso. Riqueza é resultado do trabalho, né? E gera produto ou serviço. Quais são as 2 qualidades da riqueza, né, do produto ou serviço? É eliminar a dor, né, a dificuldade, a dor, o sofrimento de ter que carregar, medo, dificuldade, perda, e proporcionar alívio, segurança, solução, conforto, né, etc. Isso é valor. O valor de um produto ou serviço são essas 2 qualidades. Quanto mais tiver essas 2 qualidades, mais valor tem. Quanto mais eliminar a dor, sofrimento, medo, dificuldade, etc. Quanto mais proporcionar alívio, segurança, alegria, ela vai ter mais qualidade de eliminar a dor e qualidade para proporcionar alívio e alegria. Isso é valor. Valor é qualidade de eliminar a dor. Por que é dor, né? Porque dor é uma coisa que você consegue dimensionar, tá? Dor você consegue dimensionar, seja lá, somente quando for dor no bolso, sabe, consegue dimensionar. E proporcionalmente à dor, o alívio, você vai proporcionar a alegria. Você dimensiona, né,
o valor em 3 estrelas, né, vamos dizer, uma nota que você dá. E se proporcionar livre de mais 2 estrelas, o valor do teu produto ou serviço vai ter 5 estrelas. Quanto mais estrela tiver, mais valor tem. Quanto mais conseguir eliminar a dor e proporcionar alívio àquela dor, mais valor tem. Qual que é a dor do seu cliente? É isso a gente vai falar no próximo vídeo. Você tem que... Como é que você vai monetizar? Como é que você vai valorar isso? Você tem que saber, mas agora você tem os parâmetros para poder fazer isso. Quando você entender isso, a forma de valorar, né, vender valor, torna-se uma coisa bem óbvia, bem fácil. Valor tem que ser valorado, né? Tem que estabelecer, né? Senão fica aquele conceito vago, né? Valor é aquilo que você leva para casa. O que você leva para? Leva benefício. Mas se você não souber valorar esse benefício e fazer, né, poder comparar com o seu preço, não tem como vender valor. E para isso você tem que entender o valor do seu trabalho. Quando você entender o valor do seu trabalho, você entende o valor do produto, do serviço. O valor do trabalho é quanto de eu dou de alegria, felicidade, facilidade ao outro. Muito obrigado.